E hoje eu vou ensinar você a como encontrar os amigos do seu cônjuge no mapa astral pela astrologia sideral. Então, se você ficou curioso para saber mais, venha comigo para o vídeo. O seu mapa é como um bolo dividido em 12 fatias e cada fatia representa um familiar específico, uma área específica. A quinta fatia do bolo corresponde à casa 5, que representa os amigos do seu cônjuge. Quais são as pessoas que o seu marido ou a sua esposa vai andar como companhia? Quando você não está perto. Quais são as pessoas que ele ou ela gosta de socializar? É visto pela casa 5. Então você deve descobrir qual é o signo que ocupa a casa 5. E para isso você precisa saber qual é o seu ascendente pela astrologia sideral. Então, o mapa calculado pela astrologia sideral, em 95% das vezes, o ascendente vai sair diferente pelo mapa calculado pela astrologia tropical. Então, se você tem ascendente em Escorpião pela astrologia tropical, pela astrologia sideral, você muito provavelmente vai ter o ascendente em Libra, que é no exemplo aqui que eu vou dar. E caso você ainda não tenha visto o seu signo ascendente pela astrologia sideral, não conheça seu mapa pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu vou ensinar o passo a passo de como você levantar seu mapa. Neste exemplo aqui, nós vamos usar o grifo de Libra dentro deste quadrado onde se encontra o número 1. Então isso significa que a constelação de Libra ou da balança era a constelação que estava aparecendo na região leste no momento em que esse nativo aqui veio ao mundo. Então ele tem ascendente em Libra, ele vai se comportar como Libra, na busca pelo equilíbrio, pela justiça, pela capacidade de superar a oposição, fazer com que todas as pessoas trabalhem juntas para um bem maior, a inteligência de Libra. E o planeta Vênus rege Libra. Então isso significa que para uma pessoa com ascendente em Libra, ela vai incorporar a personalidade de Vênus. Ela é representada por Vênus nesse mapa. A casa 11 representa os seus amigos. Então, na astrologia, existe o conceito de casas derivadas, ou como se chama na astrologia védica, de Bhavat Bhavan, que vai indicar que as casas têm um significado oculto. Isso é fantástico porque vai ter outros níveis que você pode ler uma casa astrológica. Então, dentro desse conceito, se a casa 1 representa você, a casa 7 ou o descendente vai representar o seu cônjuge. Então, qual é o signo em oposição a Libra? É Áries. Então, o libriano ou a libriana vai buscar características arianas no outro, como simbiose. Ela vai buscar Marte no outro, porque Marte rege Áries. Então, se você contar 11 casas de distância da casa 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você, na contagem, vai estacionar na casa 5. Então, a casa 5 representam os amigos do seu cônjuge. Existe uma relação de complementariedade aqui. Enquanto a casa 1 representa você, a casa 7 vai representar seu cônjuge. Enquanto a casa 11 representa seus amigos, seus grupos sociais, a casa 5 vai representar os amigos do seu cônjuge, porque é a 11ª casa contada a partir da casa 7. E aqui nós temos o grifo de Aquário. Então isso significa que Aquário está moldando as amizades, as companhias do teu marido ou da tua esposa. Qual é o planeta que rege Aquário? Para responder essa pergunta, eu vou contemplar todas as vertentes de astrologia zodiacal. O signo de Aquário, ele vai ter 3 regentes: o Saturno, o Urano e o nó do norte da Lua, que na astrologia védica é chamado de Rahu. O Saturno é um planeta visível, então isso significa que ele influencia coisas concretas na nossa vida. A gente consegue achar Saturno a olho nu.
Então ele representa coisas concretas do signo de Aquário. E já Urano, não. Ele é um planeta invisível ao olho nu. Então ele rege coisas invisíveis para o signo de Aquário. Ele é o regente inconsciente. E também o Aquário tem um regente kármico, que é o Rahu, que não é, bem dizer, um planeta, mas ele é um eclipse, uma sombra no espaço que se comporta por associação. Então, Rahu não representa formas físicas, de fato. Então, destes planetas, o único que representa formas físicas é Saturno. Então, por causa disso, a gente vai utilizar ele como regente oficial de Aquário. E na astrologia sideral, assim como na astrologia védica, você sempre vai usar Saturno como o regente de Aquário. Então, para esse exemplo aqui, o Saturno é o dispositor da casa 5. E quando eu digo dispositor, significa que Saturno rege a casa 5. Dispositor e planeta regente é a mesma coisa, porque o signo de Aquário ocupa a casa 5. Então, o Saturno representa os amigos do seu cônjuge. Só que o Saturno, o que é mais essencial é que ele vai guardar a energia da casa 11 para a perspectiva do seu cônjuge. E a casa 11, ela é uma casa muito mal compreendida porque ela não representa apenas amigos, mas ela representa ambições, ela representa sonhos, mas não sonhos vistos como aqueles pela casa 12, que a gente dorme à noite. São mais sonhos como metas de vidas. Então, quais são as metas de vida do seu cônjuge? É vista pela casa 5. A casa 11, pela perspectiva do cônjuge, representa também ganhos salariais. Então, se a casa 8 representa o dinheiro da família do seu cônjuge, o dinheiro que ele já traz de todo um processo passado, a casa 5 representa o dinheiro que o seu cônjuge consegue fazer com a carreira. São os ganhos salariais. Então, ela é uma casa muito importante para a perspectiva do cônjuge. E Saturno representa todas essas coisas para quem tem ascendente em Libra. Então, você deve buscar qual é a casa onde o Saturno está, porque isso vai indicar como vão ser as companhias do seu cônjuge. Então, se você tem Saturno na casa 12, isso representa que as companhias do seu cônjuge vão ter uma faceta estilo casa 12. Então podem ser, na verdade, que seu cônjuge tem inimigos ocultos e ele não sabe muito bem. Podem ser amigos de drogas, podem ser amigos que estimulam ele de maneira inconsciente a ter atitudes autodestrutivas. Na via positiva pode indicar amigos que têm uma vertente muito espiritual. É uma maneira de interpretar Saturno na casa 12. Se você tem o Saturno na casa 1, pode indicar que os amigos do seu cônjuge valorizam muito a aparência física, corpo, imagem. Podem ser pessoas muito preocupadas em academia. Saturno na casa 1. Agora, uma outra maneira de você analisar o comportamento dos amigos do seu cônjuge é qual é o signo que vai Saturno. Porque se você tiver Saturno em Leão, isso indica que os amigos do seu cônjuge podem ter características muito leoninas, de serem pessoas que gostam de ser o centro das atenções, que gostam de festas, que gostam de prazer, de diversão, porque Leão representa essas coisas. Só que o signo, ele descreve moderadamente. Agora, é o nakshatra que descreve especificamente o comportamento dos amigos do seu cônjuge. Então, existem 3 nakshatras em Leão: Maga, Purva e Uttara Falguni. Vamos supor que você tenha Saturno em Purva Falguni. Então, isso representa que os amigos do seu
cônjuge são pessoas muito relaxadas, pessoas que não levam muito a vida a sério, pessoas que estão atrás de colher os frutos kármicos, e pessoas que são muito sexuais, porque existe uma divindade em Purva Falguni, que é Aryaman, que é o deus que rege os casamentos. Só que Aryaman tem a função de reger o princípio masculino do casamento. Então pode indicar que os amigos do seu cônjuge são pessoas muito masculinizadas, podem ser mais amigos homens do que amigas mulheres. Podem ser, inclusive, amigos alfas. É uma maneira de interpretar o que Aryaman significa. Você já deve ter ouvido falar que Purva Falguni tem a regência de Vênus. Isso é verdade na perspectiva do Mahadasha. De fato, Vênus rege o Mahadasha de Purva Falguni, mas não é uma maneira específica de definir como vai ser o comportamento dos amigos do seu cônjuge pela regência do Mahadasha de Purva Falguni, mas sim a divindade de Purva Falguni, que é Aryaman. Aryaman não aparece mais em nenhum outro nakshatra, apenas em Purva Falguni. Então, você deve buscar as histórias, o contexto em que Purva Falguni aparece, em que Aryaman aparece, que os amigos do seu cônjuge vão manifestar essas histórias. Você deve olhar os trânsitos de planetas lentos em cima do seu Saturno, porque isso vai afetar a relação social do seu cônjuge com os amigos, vai afetar o salário do seu cônjuge. Então, se você estiver tendo um trânsito de Rahu Ketu em cima do Saturno, pode indicar mudanças muito extremas na convivência social. Pode ser uma época que seu cônjuge mude de amizades, pode ser uma época em que ele tenha um aumento salarial, uma perda salarial. Uma outra maneira é ver planetas dentro da casa 5, porque podem indicar uma outra faceta também. Então, se você tem o Sol na casa 5, pode indicar que os amigos do seu cônjuge são pessoas muito solares, muito dominadoras, que gostam de palco, de holofotes, que você não consegue ficar muito perto, porque o Sol é muito quente, ele queima a gente, o excesso de calor. Planetas transitando pela casa 5 também podem afetar os ganhos financeiros, as amizades do seu cônjuge. Ketu transitando na casa 5 pode trazer perdas nessa área para o seu cônjuge. O Mahadasha do Saturno, para quem tem ascendente em Libra, é muito importante, porque ele necessariamente vai ativar os temas da casa 5, porque o Saturno rege a casa 5 de qualquer jeito. Então, quando a pessoa passar pelo Mahadasha, um Antardasha de Saturno, ela vai ter grandes mudanças, a vida social do cônjuge, o salário do cônjuge vai ter grandes mudanças. Uma outra maneira de você analisar mais profundamente é ver como está o estado da casa 5 no seu mapa Navamsha, que é o 9º mapa harmônico, que é o mapa do desdobramento do karma. Então, o Navamsha, muitas pessoas me perguntam quando é que ele é de fato ativado. Da minha experiência pessoal, o Navamsha, ele é ativado no momento em que você se casa. Na minha opinião, casamento é morar junto, não ir em cartório assinar papelada. Isso é um processo burocrático que não tem nada a ver com o casamento em si. Casamento é morar junto. Então, se você está morando junto, o seu Navamsha vai ser ativado. Como é que está a situação da casa 5 no seu Navamsha? Qual é o signo que está lá? Porque pode ser um outro signo. Qual é o planeta que rege aquele signo? Qual é a casa que ele vai? Qual é o signo que aquele planeta vai? Qual é o nakshatra que ele vai? Existem planetas dentro da casa 5 no Navamsha. Todas essas coisas vão dizer como vão ser os grupos do seu cônjuge e como vão ser os ganhos salariais dele. Se você tem, por exemplo, Rahu na casa 5, Júpiter na casa 5, Vênus na casa 5, são planetas que trazem ganhos em medidas diferentes. Júpiter representa bilionários, Vênus milionários, e Rahu é um indicador de ganhos. Então, qualquer um desses planetas na casa 5 pode indicar que
você vai se casar com uma pessoa que vai fazer muito dinheiro. Uma pessoa que vai ter ganhos salariais em determinado momento da vida dela, e ela pode trazer mais renda para você. Pode indicar também uma casa 5 forte, que muitos dos amigos do seu cônjuge vão ser seus amigos também. As amizades dele ou dela vão influenciar a maneira que você se entrosa com eles, que você se entrosa no mundo, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado.